prazer ter vocês aqui. Meninas, muito obrigada por terem aceito o convite e é de vocês. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos, ou olá, para quem já conhece. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar com a Tota pessoalmente. A gente pouco fala, né? Pouquinho, mas é raro a gente ter a oportunidade de falar ao vivo, né, sobre temas que a gente também gosta bem pouco, como o caso do ciclismo e desenvolvimento. Então, mais uma vez, muito obrigada. E Tota, obrigada pelo convite também, né? Porque também partiu de você um pouquinho esse bate-papo. E eu acredito que talvez algumas das pessoas ainda não conheçam a história da Tota. Então eu vou começar de trás para frente, fazer uma breve introdução, mas depois vou deixar ela se apresentar. A Tota hoje está fazendo muito sucesso no mundo esportivo porque ela foi a primeira brasileira a competir no Tour de France Femmes. O Tour de France é a prova ciclística mais importante do mundo, para não dizer um dos eventos mais importantes do mundo esportivo. E ele começou em 1903, mas só em 2022 aconteceu a primeira edição do Tour de France para mulheres numa nova fase. Ali em 84, 89, eles tiveram uma tentativa que não foi para frente. Isso ficou no hiato. E como prova do desenvolvimento do esporte feminino e do espaço que as mulheres estão ganhando em todas as áreas, mas também no esporte, em 2022 o Tour de France voltou. Então eu conheci a Tota quando o Tour de France ainda era um sonho para quem era atleta mulher. E hoje ela está aqui como primeira brasileira a participar dessa nova fase do Tour de France, também como atleta olímpica, também como campeã brasileira já de estrada, de contrarrelógio, e hoje parte de uma equipe do World Tour, que é como se fosse a primeira divisão do ciclismo mundial. Ela está na equipe Movistar desde o começo do ano e agora é renovada até 2028, com um dos contratos mais extensos da equipe. Então, Tota, antes de mais nada, muito obrigada por estar representando tão bem o Brasil. Mas começa contando pra gente, por favor, um pouquinho mais da sua história. Como é que você foi parar no ciclismo? Então, primeiro, agradecer o convite. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Acho que talvez é a minha primeira vez que eu estou realmente com o microfone falando. Mas o ciclismo começou assim, o esporte na minha vida começou desde pequena. Joguei futebol até os 15 anos de idade e sempre via minha família fazendo todos os esportes possíveis. Eu experimentei pessoalmente tênis, skate, surf, futebol, ginástica olímpica, balé. Então, realmente tinha provado todos os esportes. E minha família toda pedala. A gente sempre faz um pedal de Natal da família. Dia 24 ou 23 de dezembro, todo mundo sobe até o Cristo Redentor. Eu venho de uma família grande, então normalmente somos 30, 40 pessoas pedalando até o Cristo. E numa dessas, em 2015... Eu pedi para minha mãe para participar desse pedal. Eu já tinha acabado, assim, o futebol já estava um pouco de lado na minha vida. Tinha recebido um convite para fazer um ensino médio nos Estados Unidos, mas percebi que eu não queria o futebol como profissão, enfim, queria focar nos estudos e levei o esporte como um hobby, digamos assim. Então, eu comecei a provar todos os esportes e pedi para minha mãe para participar do pedal de Natal. E ela falou assim, poxa, Tota, então você vai ter que treinar um pouco para participar desse pedal de Natal. E eu, como, pouco competitiva que eu sou, eu comecei a treinar. Estava na escola ainda, então eu ia para a escola de manhã e à noite eu pedalava em casa e fim de semana eu ficava contando os dias para o fim de semana para pedalar na rua e subir a Vista Chinesa, que é uma das subidas mais conhecidas lá do Rio. E aí participei do pedal de Natal. Assim, foi um momento muito especial para mim, até porque, assim, poxa, imagina, 30 pessoas da sua família, eu sou super família, então assim, eu amo quando eu estou grudada com eles. Então, participar desse pedal foi muito especial e foi o começo ali dessa relação minha com o ciclismo. Então, desde o começo, sempre foi uma relação muito de família, né? Então, eu sempre pedalava com a minha mãe, com meus tios, com as amigas da minha mãe, então eu sempre queria ficar um pouquinho melhor do que elas, ganhar da minha mãe na subida. Então foi eu sempre competitiva, então sempre estava competindo contra alguém. Bom, e nessa de competir e de querer melhorar, que é natural de quem tem esse perfil de atleta, né? Quando você descobriu que você tinha talento, que você levava jeito para o ciclismo, mais que outros esportes talvez? Então, eu estava
estava pedalando assim de bobeira, como um hobby, durante a escola. E aí teve o período entre a escola e a faculdade, que você tem 6 meses ali, eu já tinha passado na faculdade. A gente tem 6 meses ali meio que sem fazer nada, um pouco de férias. E eu falei para o treinador da minha mãe que eu queria treinar para ver se eu ficava forte. Então eu comecei a treinar mais sério, comecei a competir, umas competições amadoras, Letapes, Granfonds da vida, para quem conhece um pouco. E numa dessas eu fui com o Bernardinho Rezende, técnico de vôlei, poxa, medalhista olímpico, campeão mundial, tudo. E ganhei essa prova, fui de carona com ele para o interior de Minas. Ganhei essa prova e na volta o Bernardinho me perguntou o que eu queria para o meu futuro. Eu falei assim, poxa, Bernardinho, eu gostaria muito de ser ciclista profissional, isso já em 2020, por aí. Gostaria muito de ser ciclista profissional, mas eu não sei se fisicamente, fisiologicamente, eu tenho essa capacidade. E aí o Bernardinho é ligado nos 320, 220. Ele falou assim, não, Tota, vamos fazer vários testes para ver se fisicamente você tem essa capacidade. E aí lá fui eu para um laboratório no dia seguinte, fiz vários exames, e ele falou assim, aí os médicos, enfim, cientistas falaram assim, não, fisicamente ela tem um perfil de um atleta de endurance. E eu, tá bom, ok, então assim, se eu tentar, pelo menos fisicamente, eu tenho esse perfil e isso não é algo que vai me atrapalhar, mas obviamente eu tinha que comer muito arroz com feijão para estar ali brigando com as profissionais, né? E, enfim, eu nunca tinha tido dentro da minha família um atleta profissional, eu nunca tinha tido contato com um atleta profissional assim de perto, a não ser o Bernardinho. Então era minha única assim ligação com o esporte profissional era o Bernardinho Rezende. Não sabia o que os atletas faziam, o que eles comiam, enfim, só tinha ali o Bernardo como um grande exemplo e um baita exemplo, né? E ali, assim, para mim, o Bernardinho me falando tudo isso, e eu falando assim, poxa, eu tenho medo de não ter, de perder meu tempo fazendo isso. Porque, mal bem, você está arriscando, né? E eu tinha 20 anos de idade, estava arriscando, beleza. Tinha faculdade ainda em relação a isso, podia muito bem seguir, economia, direito, design, o que eu quisesse. Enfim, seguir o tradicional, né? Que foi muito que minha família sempre seguiu. Só que ali o Bernardinho, poxa, um medalhista olímpico falando para você, não, Tota, vai fundo. Eu falei assim, eu vou fundo. E aí me arrisquei nesse mundo. Enfim, até hoje eu espero que esteja dando certo. E é uma história recente, né? Mas nesse momento que você descobriu que tinha talento, acho que o esporte profissional tem uma coisa que todas as profissões têm um pouco, que você tem que ter o dom daquela profissão, você tem que ter o talento. Mas o trabalho duro é imprescindível, principalmente quando você começa a subir de nível e o talento deixa de ser suficiente. Você acha que hoje o lugar que você ocupa no esporte se deve a esse talento, a essa facilidade para o endurance? Ou a frase do teu pai, hard work pays off, está fazendo mais sentido nesse momento? Então, quando eu estava nessa conversa com o Bernardinho e tal, ele falou assim, Tota, você não se preocupe, porque assim, nenhuma faculdade vai te ensinar o que o esporte profissional vai te ensinar. E depois disso eu virei a chave de tipo, eu vou tentar. E nessa de tentar, assim, eu tinha certeza que, poxa, se as meninas já estavam naquele nível, e já, enfim, as meninas da minha idade já estavam num nível competitivo muito alto, eu tinha que fazer alguma coisa diferente delas. E foi assim, trabalhar pra caramba, e até hoje, assim, eu sinto que, por mais que eu não tenha pressa, que as coisas vão vir, eu sentia que eu estava um pouco atrasada, assim, em relação às meninas, né? Então, eu comecei, assim, a trabalhar muito mais. Se elas faziam 100% das coisas corretas, eu fazia 101%. Eu estava ali na caixa, completamente focada nisso. Eu falo para todo mundo que, beleza, eu cheguei onde eu cheguei, mas eu não me sinto a pessoa mais talentosa do mundo, mas uma das pessoas que mais trabalha. Assim, eu faço tudo certo. Isso eu tenho a consciência limpa. Eu vou dormir na noite, assim, com a consciência limpa, que eu faço tudo certo. E meu pai sempre brinca, enfim, nessa do hard work pays off, mas também ele sempre faz assim para mim, ó, Tota, tem que sempre estar assim, ó, faca nos dentes. E é isso, assim, acho que isso veio muito da minha família também, de, assim, você trabalhar pra caramba para as coisas virem, até porque dinheiro... Ele sempre também mandava essa dinheiro não nasce na árvore. E, enfim, eu sempre trabalhei muito, até hoje eu trabalho muito. E, enfim, acho que
a primeira pessoa que eu penso em relação a talento e trabalho duro é o Rafael Nadal. Acho que, no final das contas, é você ter essa constância e o trabalho duro que o resto vem. Com certeza. Você falou, né, do começo vinculado com a tua família, da importância do Bernardo também como influência, vamos colocar assim, diretamente na perseguição do sonho que você tinha naquele momento, do apoio do teu pai, mas também, não só do apoio, mas da cutucada ali, né, para trabalhar duro, para ter faca no dente. Como você visualiza esse cenário, vamos colocar assim, do teu entorno hoje, da equipe que te moldou e que te apoia na busca do teu sonho ali? Então, eu falo que eu sou uma casa, e sem o chão é a parte principal da casa. Se não tiver o chão, a base, a casa não sobe. E minha família e os meus amigos são isso. Então, minha base também, enfim, os médicos por trás, as pessoas que me ajudaram. Eu tenho ali minha base, que obviamente é minha família, é meu primeiro lugar. E depois disso eu começo a construir o resto, cada tijolinho. Enfim, como o ciclismo sempre foi isso de família, acho que assim, é imprescindível uma coisa ou outra. Assim, não tem como a Tota ser ciclista se não tem minha família, não tem a Tota como pessoa se não tem minha família. Eles me ensinaram tudo. E eu sou o que eu sou por eles. O sonho sempre foi meu, mas virou deles e de todas as pessoas em volta. Eu falo que eu sou o resultado de muita gente boa em volta de mim. Mas também, assim, claro, todo mundo trabalhando muito. As coisas não nascem num milagre. Eu não sou, como eu falei, não sou mais talentosa. Mas a gente o trabalho em tantas mãos resultou nisso. E esse trabalho em tantas mãos também é uma característica do ciclismo, né? Talvez quem não pratique o ciclismo de estrada, principalmente, não saiba, mas a gente costuma dizer que o ciclismo é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Então, para um ganhar, é muita gente trabalhando por trás, desenvolvendo uma tática, é uma equipe de apoio por trás. E como você se encontrou dentro desse cenário de uma equipe, sabendo que, você, entre aspas, abandonou a tua família aqui, né? Deixou a família para trás aqui no Brasil, foi sozinha para a Espanha em busca desse sonho e chegou lá, teve que construir uma nova relação, uma nova equipe, uma nova família, né? Como é que foi essa construção para você? Então, depois que eu consegui abrir uma porta na Europa para competir, eu cheguei lá e vi que as meninas estavam competindo há 10, 15 anos e eu tinha recém começado. E eu vi que aquilo dali, assim, eu estava um pouco atrasada, né? Então eu tinha que aprender muito mais que elas, mais rápido que elas, para chegar onde elas estavam. Então, minha primeira equipe foi no interior da Espanha, chamada Durango, uma cidade de 10 mil habitantes. Eu decidi morar lá. Assim, como eu tinha que aprender tudo o mais rápido possível, era a melhor maneira, assim, eu estar imersa naquele mundo, talvez mentalmente não era a decisão mais leve e saudável, até porque eu não me desligava daquele mundo, mas era a decisão mais prática e eficiente para aquele momento. Então, eu fui para Durango, 10 mil habitantes, comecei a tentar aprender e absorver o máximo que eu podia dali. Eu falava para minha mãe que eu era uma esponja, tentando absorver tudo, e vi que eu precisava ser diferente das outras, que, poxa, no final das contas, o alto rendimento tem 500 meninas muito parecidas com você. Então, você tinha que mostrar alguma coisa diferente. E foi nisso, assim, eu comecei a fazer as fugas, a mostrar uma parte de mim, não só dentro da bicicleta, como fora da bicicleta, que, no final das contas, como é um esporte coletivo, você tem que ser uma peça-chave nesse quebra-cabeça, né? Então, não é só a Tota, atleta com os números ali dentro da bicicleta, como também fora. Então, foi um pouco assim, observar, aprender e entender assim, o que eu poderia ser diferente dessas outras 500 meninas. O que essa brasileira, ou melhor, o que esses caras das equipes, poxa, espanholas, francesas, italianas, iam contratar uma brasileira recém-chegada com menos de um ano de ciclismo. E você colocou um ponto muito importante da tua visão de querer aprender, de querer absorver, que é uma característica muito forte presente nos líderes de maneira geral, quando a gente fala de líderes empresariais, de líderes de qualquer área, né? Eu acho que esse desejo de aprender continuamente tem que fazer parte.
E rapidamente você se tornou uma líder, apesar de ser a brasileira recém-chegada ali em Durango, você falava outras línguas, você começou a se posicionar nas reuniões de equipes. Você achou que eu não ia falar essa, né? Mas, enfim, apesar de ser uma caloura, muito rapidamente você assumiu esse posto de liderança dentro daquela pequena equipe. Como que foi isso? Como foi lidar com isso? Primeiro, com a responsabilidade de líder e segundo, com a carga que isso carrega, porque vem uma pressão adicional disso também, vem uma cobrança, vem olhares de quem já está ali mais estabelecido e talvez não veja com bons olhos. Como é que foi esse novo cenário a partir do momento que você assumiu essa posição de liderança? Assim, foi meio estranho no começo de pensar assim, poxa, o que essas meninas vão olhar para mim e vão me escutar, sendo que eu estou há 6 meses, ou enfim, 1 ano, 2 anos no ciclismo profissional. E, poxa, hoje em dia, por exemplo, eu divido equipe com medalhista olímpica, campeã mundial. E, assim, muito mais velhas que eu. As meninas estão com 30 anos, eu tenho 25 hoje em dia. Por que elas iam me escutar, sabe? E eu comecei a perceber, Ana, que, na verdade, liderança não é, assim, ser a mais experiente. Na verdade, é passar clareza e, ter essa confiança, sabe? E acho que muito mais do que elas estavam procurando não era uma pessoa que passasse 100% de experiência, mas uma pessoa que tivesse clareza e passasse essa calma, essa confiança. E para mim, assim, acho que o mais surreal é que era assim, enfim, por exemplo, a Marlene, que é uma das minhas companheiras medalhistas olímpicas, campeã mundial, me convidou para ficar 1 semana na casa dela no começo do ano. E eu lembro que eu dirigindo para Andorra, onde ela mora, eu chorando assim no carro de felicidade, falando assim, eu não estou acreditando que eu estou vivendo isso. Assim, era uma menina que eu olhava na televisão e falava assim, minha ídola. E eu estou indo ali passar 1 semana com ela. E aí, nessa de, tá chorando no carro de emoção, de felicidade, que, putz, é um sentimento muito bom, né? Você está sabendo que você está vivendo o seu sonho. E eu falo assim, o que eu quero aprender ali, né? E eu tinha muita curiosidade em entender, o que elas fazem diferente de mim. O que o CEO de uma empresa vai fazer diferente do estagiário, né? E aí eu cheguei lá, naquela de, poxa, mega envergonhada também, não conhecia muito, observando tudo, o que ela comia, como é que ela pensava, e eu vi que era tudo igual, nada diferente, humana. E aí essas coisas foram me aproximando das meninas. Assim, era como se parecesse que antes eu não fazia parte daquele ambiente e eu já estava fazendo parte. Isso me deu também confiança para entrar nesse papel de capitã. Para vocês entenderem mais ou menos, é igual no futebol. Assim, você tem o capitão do time. Eu, hoje em dia, sou a capitã da Movistar. E também, novamente, a Movistar basicamente eu estar jogando no Real Madrid, no Barcelona, do ciclismo. E pegar esse papel já direto, assim, foi... Putz, eu estava numa pressão absurda. Foi a primeira vez que eu realmente... Poxa, tinha alguém pagando meu salário, no caso, tem alguém pagando meu salário, e eu sentindo essa pressão de a gente estar largando uma prova para resultado. E minha primeira prova que eu fui capitã foi a Volta da Espanha, no começo do ano. Então eu estava assim, mega nervosa, e a primeira coisa que me aparece quando eu estou estressada é meu estômago. E assim, depois que me avisaram que eu era capitã da equipe, eu acordei no dia seguinte, estragada, assim, o estômago todo apitando. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou passar firmeza, confiança para essas meninas? E aos poucos eu fui encontrando a minha maneira. Óbvio que muita ajuda externa também, de, poxa, psicóloga, eu faço muita também meditação, então fui encontrando a minha maneira de me adaptar àquele ambiente, né? Que, de novo, foi algo que eu tive que me adaptar muito rápido. Então, desde o começo, quando eu comecei, minha primeira prova na Espanha foi em 2022, uma Volta da Espanha, e em 2024 eu estava largando uma Volta da Espanha de novo como capitã de estrada de uma das melhores equipes do mundo. Então, tive 2 anos nesse processo louco para aprender o mais rápido possível. E você colocou a questão do CEO, né, que tem a pressão e que tem tudo mais.
É curiosa essa analogia, porque tem um estudo da Ernst Young que saiu em 2020, falando que 94% das mulheres em cargos C-level têm passado no esporte. 52% das mulheres C-level nos Estados Unidos fizeram esporte até a universidade, né? E cada vez mais tem sido visto que o esporte traz uma série de aprendizados que podem ser muito bem utilizados nas empresas. Não faz muito tempo que saiu um artigo do Nizanguanais aqui em São Paulo também, falando sobre os executivos que hoje usam o símbolozinho do Iron Man no cartão empresarial. Faz parte, né? O esporte ensina muita coisa. E ensina nas vitórias, ensina nas derrotas. Nesse processo de estar com a Marlen, de estar com pessoas mais experientes, de estar numa equipe vencedora, com pressão de resultado, o que você acha que te acrescentou que talvez seja aplicável para outras áreas, para as pessoas que estão aqui, que não necessariamente são atletas, mas que podem aplicar no dia a dia da empresa, sobre liderança, sobre contato com as outras pessoas, comunicação? O que você acha que da parte positiva, do lado bom, do dia bom do esporte, o que a gente pode trazer? Não, eu acho que primeiro que, poxa, a tempestade sempre vai passar. Então, se o dia tá assim, tá estressante, tá tudo estressante, dia seguinte vira página em branco, vamos começar tudo de novo. Acho que isso para mim, hoje em dia, é uma das coisas que eu mais venho aprendendo. Por exemplo, num Tour de France, você tem 9, 10 dias ali imersa naquele mundo, você teve um dia ruim, no dia seguinte vira página, vamos começar tudo de novo. Acho que isso para mim, hoje em dia, essa coisa de ficar remoendo, é algo que eu tenho cada vez mais aprendido, virar a página e começar do zero, começar tudo de novo. E a disciplina, né? Como o Bernardinho falou de novo, o esporte ensina muito que a faculdade nunca vai te ensinar. E para mim, assim, eu lembro do meu pai, eu vou falar exemplo do meu pai de novo, porque, enfim, meu pai sempre mandava essas, falava assim para mim: nossa, Tota, tá chovendo hoje, você vai realmente treinar? Eu assim, pai, vou treinar no chuva, no sol, você não sai para trabalhar todo dia, então é a mesma coisa. Então não tem dia bom, dia ruim, tem que trabalhar mesmo. E essa questão, bom, da disciplina e do resultado que ela leva, você acabou conquistando muita coisa muito rápido, né? Então, não só, obviamente, uma posição de liderança ali, de capitã de estrada da Movistar, mas você conquistou a tua primeira vaga olímpica muito rápido, já em 2024, né, no ciclo de Paris, você estava lá nas Olimpíadas. Esse ano você fez não só a posição de capitã de estrada na Movistar, mas você foi para as 3 grandes voltas e outras grandes provas do calendário que todo mundo quer ter no currículo. Primeira brasileira a fazer as 3 grandes voltas. De todos esses momentos, assim, tem alguns milestones, alguns pontinhos assim que te marcaram e que você falou, cara, esse aqui foi um check, tô no caminho certo, e te deram mais motivação para seguir com essa disciplina? Então, sabe que quando eu decidi que eu ia ser ciclista profissional, eu comecei a escrever tudo que eu queria ganhar e tudo que eu queria, enfim, atingir na minha vida. E, obviamente, a primeira coisa que você pensa como um atleta profissional é, putz, quero ir para as Olimpíadas. Então, no Rio, no meu quarto, em frente à minha cama e à minha porta, eu botei logo os arcos olímpicos ali na minha porta e falei assim, bom, é isso que eu quero chegar, então vamos trabalhar para isso. 2024, fui para as Olimpíadas. Então, quer dizer, em 2022, eu comecei a me profissionalizar no esporte de verdade, assinei meu primeiro contrato com uma equipe de Série B. Em 2024, fui para minhas primeiras Olimpíadas. E aí, fiquei naquilo na cabeça, putz, agora, fui para as Olimpíadas, o que eu quero? E aí, eu fiquei com isso na cabeça em outubro do ano passado, que as Olimpíadas foi em agosto, voltei para o Brasil em outubro. Olhei para aqueles arcos olímpicos e falei assim, putz, o que eu vou querer agora? E aí, coloquei, obviamente, Tour de France. Pam! Vamos para o Tour de France agora. E aí comecei outubro, assim, normalmente, outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu fico todo no Rio, então eu fico ali olhando aqui, Tour de France, Tour de France, Tour de France. Esse ano fui para o Tour de France. E aí, de novo, aquela pergunta na minha cabeça, putz, o que eu vou? Já coloquei lá, está em segredo agora, não posso já falar, mas está lá no meu quartinho. Mas sempre coloquei assim, todas as minhas metas, todas as minhas pequenas metas. Óbvio que Olimpíadas sempre foi uma grande meta, mas eu tinha minhas metas pequenas durante esses 2 anos.
Eu sabia que primeiro eu tinha que ganhar tudo no Brasil para depois ir para fora. Então, tenho anotado no meu iPhone tudo que eu conquistei já e que eu já tinha anotado e coisas que eu vou adicionando, obviamente, porque sonhos vão aparecendo no meio do caminho. Então, hoje em dia, claro, a lista já está bastante larga. Mas eu diria que Olimpíadas foi um marco muito importante, que é o ápice de qualquer atleta. E foi em Paris. Paris foi onde era assim, a cidade favorita da minha avó. E eu perdi minha avó no mesmo ano. Inclusive, foi uma das meus grandes aprendizados, e de uma forma muito sofrida, foi que eu competi no dia que estava no enterro dela. E aí foi realmente um dia que, tipo, eu pensava ali no meu pai e falava assim, cara, assim, não tem tempo ruim, tem que trabalhar. E foi um dia muito duro e talvez seja o dia que eu mais tenho aprendido na minha vida, que é uma vida, digamos assim, curta. Foi o dia que eu tive que treinar, eu tive que competir com o enterro da minha avó, que eu sempre fui muito próxima. Então, as Olimpíadas terem sido em Paris, que era a cidade favorita dela, foi algo, assim, para mim, muito especial. E, óbvio, o Tour de France, esse ano, na equipe dos meus sonhos. Eu tenho vídeos meus do passado. A foto de você deste tamanhozinho, exato, com a camisa do Tour 2005, de France é icônica, né? Sim. E também falando para mim mesma, putz, eu vou ser um dia da Movistar, minha equipe favorita é Movistar, e eu estar competindo um Tour de France, sendo a capitã da estrada na Movistar. Então, acho que, enfim, essas pequenas coisas que, para mim, são grandes, mas que, obviamente, eu quero muito mais. É isso, né? Comemorar essas pequenas vitórias. Tem muito chão ainda pela frente, obviamente. Quero conquistar muitas coisas e hoje em dia eu assinei, como a Ana falou, um contrato até 2029 com a Movistar. Então tenho anos e tenho segurança para fazer esse trabalho com calma. Mas acho que Olimpíadas e Tour de France são as que eu mais tenho, assim, um carinho especial. Mas o esporte tem uma coisa, né? Ganhar é muito bom, mas é muito mais raro do que perder, né? A gente aprende no esporte muito mais perdendo do que ganhando. A gente perde muito mais, né? Todo dia. E tem algumas derrotas ou imprevistos, assim, que fazem parte, são do dia a dia. E até queria que você contasse um pouquinho da tua prova da Olimpíada, né? Que você não andou como você gostaria, que você teve um problema de saúde. Eu tive Covid nas Olimpíadas. Não sabia que eu estava com Covid, enfim. Estava sentindo algumas coisas, mas nada assim. Para mim, eu só estava talvez um pouco cansada nos dias antes. Mas é muito duro, assim. Mas é aquilo, tem que virar a página, né? Acho que, para mim, as Olimpíadas em Paris, por saber que eu tinha 2 anos de experiência só, era, assim, uma experiência, de novo, ser aquela esponja para aprender o máximo possível ali. Eu falo para todo mundo que, poxa, se em 2 anos eu fui para umas Olimpíadas, se eu fizer o ciclo de 4 anos certinho para Los Angeles, de repente, posso até sonhar com alguma coisa. Mas acho que mais do que as Olimpíadas, esse ano, em setembro desse ano, eu caí, fraturei uma vértebra da cervical e a clavícula. Foi a primeira vez que eu tinha realmente caído sério, quebrado algum osso. E, enfim, eu estava naquele raizão de, tipo, tudo maravilhoso na minha vida. E veio a vida e falou assim, pera, Tota, calma aí que não é só flor no caminho, não. E, enfim, foi assim, para minha mãe, então, meus pais, foi um susto surreal. Para mim, eu estava achando que estava tudo de boas, não tinha quebrado nada. Cheguei no hospital, olha, Tota, você está com isso quebrado. Eu liguei para minha mãe, então, acho que você vai ter que vir para cá. Mas acho que para mim esse foi o maior desafio, talvez, dessa minha curta carreira. Eu fiquei 8 semanas completamente quase parada, com colar cervical durante 4 semanas, 24 horas por dia, dormindo com colar, sem poder fazer absolutamente nada. Mas tem uma coisa que eu aprendi nesse esporte, é que você tem que ter resiliência, você tem que fazer as coisas certas, acreditar num plano maior. Eu sempre levei essas pedras no caminho como desafios, né? Inclusive, as meninas da equipe vieram me perguntar assim, nossa, Tota, que falta de sorte, que
Poxa, eu falei assim, não, pelo contrário, eu tive tanta sorte na minha vida, tanta sorte esse ano, que se for isso, minha falta de sorte está maravilhosa. Tô com saúde, tô podendo fazer as coisas que eu, poxa, tô sendo feliz fazendo. Se isso for minha falta de sorte, putz, que maravilhoso. Então, assim, foi um período de muito aprendizado. Tive que me reinventar, procurar maneiras de ocupar meu tempo. Fiz aula de francês, eu estava com a direita, né, a clavícula direita quebrada também, então comecei a fazer um sketchbook com a esquerda para ver se eu conseguia aprender a desenhar com a esquerda. Fiz cerâmica com a mão esquerda. Tudo ficou horrível, mas enfim, tentei ocupar a cabeça. Vim para o Brasil, óbvio, para ficar com a minha família. Mas acho que esses momentos mostram, primeiro, as pessoas importantes do seu lado, e que, no final das contas, a vida é muito curta e o ciclismo, não é só o ciclismo a minha vida. Então, eu comecei a trabalhar outras áreas da minha vida que eu, talvez, antigamente não olhava tanto para. E como é que foi a parte do dia a dia mesmo, né? Porque, claro, quando a gente tem um objetivo maior, e, obviamente, você estava ali no final de temporada, já estava pensando na próxima, né, em 2026, e no teu próximo ciclo olímpico, e nas tuas próximas metas que estão lá na tua porta, em segredo. Mas o dia a dia é duro, né? A gente sabe como é passar por uma reabilitação, e tem dia que você acorda mais desmotivado, tem dia que você acorda com mais dor, tem dia que você acorda derrotado, vamos colocar assim, e tem que passar por isso. O que te carregava nesses dias? Como é que era a tua mentalidade? Como é que você se motivava, né? Porque quando a gente está se motivando para andar mais forte, para ganhar uma prova, é muito mais fácil do que quando a gente está para sair do buraco, né? Assim, eu sempre coloquei na minha vida que, assim, enfim, a gente sabe que a vida é meio que uma montanha-russa, né? Então tem seus altos e baixos da vida. E que se eu estava no baixo, eu ia subir alguma hora. Porque, assim, você está no fundo do poço, tem alguma hora que você começa a subir. Não tem mais que o fundo do poço, né? Então, eu comecei a colocar isso na minha cabeça, que, tipo, alguma hora as coisas iam melhorar. Poxa, assim, de novo, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho amigos, eu tenho patrocinadores, eu tô na equipe dos meus sonhos. Então, eu olhava o copo sempre meio cheio, e sempre foi a minha maneira de enxergar, assim, a vida como um todo, olhar esse copo meio cheio, ver as coisas boas da minha vida, aproveitar momentos que, assim, poxa, eu estou pouco com a minha família e com os meus amigos, então vou aproveitar esse momento para recarregar 100% das baterias. Vou tentar parar de falar sobre ciclismo durante um tempo para realmente me desligar completamente. Eu sempre fui uma menina que, assim, enfim, no ciclismo ainda por cima, se o foco era esse, vamos pensar só nisso. E eu comecei a perceber que, poxa, ter momentos para relaxar também e parar de pensar no ciclismo era importante. E esse momento de reabilitação foi um pouco disso. Óbvio que eu estava pensando na minha reabilitação de melhorar e tal, mas tentava não pensar muito no ciclismo e em competição, em sair dessa. Meu pai, falava para mim sempre assim, não, Tota, isso não é problema. Que problema é quando você não consegue resolver muito bem. Isso daí é uma pequena chateação, né? Então, tudo que você tem uma forma de resolver não é problema. E é verdade, assim, eu não tenho problema na minha vida. Então, eu sempre olhava nisso, assim, com o copo sempre meio cheio. E você, nesse processo de se tornar atleta olímpica, de estar no Tour de France, você virou uma referência. E nesse momento que você estava parada, eu imagino que você tenha recebido muita mensagem, muita gente indo atrás, não só, né, torcendo, obviamente, pela tua reabilitação, mas trazendo histórias para você também. Teve alguma coisa que te marcou nesse período? Alguma história que você tenha recebido? Ou alguma coisa, alguém que tenha compartilhado ali uma torcida especial contigo nesse período de reabilitação? Sim, eu recebi muita mensagem de pessoas na mesma situação quase, tipo, ou clavícula quebrada, ou cervical quebrada. Enfim, acho que é mais assim, eu recebi, engraçado, uma mensagem de uma influenciadora, enfim, perguntando como é que eu fazia nessas situações que eu não podia treinar. Porque ela estava passando uma situação não muito parecida, mas que ela não estava treinando.
E como que eu fazia em relação à minha cabeça, à minha motivação. E eu falei para ela que eu tinha que aceitar a situação. Que, tipo, não tinha muito o que fazer, né? Assim, enfim, essa situação é o que é, você vai trabalhar a partir dela. E eu vi isso muito nas outras pessoas que mandaram mensagem. Tipo, putz, Tota, tô nessa situação, mas é isso, é o que é e vamos com tudo. Então, foi um pouco nessa forma que eu levei a minha reabilitação e que eu vi essa menina. Ela estava, no caso, resfriada, não estava treinando há 2 dias. Ela me mandou mensagem e falou assim: putz, Tota, eu estou muito triste, estou chorando, sei lá o quê. E eu li aquela mensagem e falei assim: gente, não é possível, realmente. E isso me deixou, de certa forma, aliviada de ver, tipo, putz, eu estou bem, sabe? Eu estou bem de cabeça, estou bem de saúde, o resto vem, sabe? E aí isso é com o tempo. E, de novo, assim, poxa, é óbvio que isso eu sempre penso, assinei um contrato até 2029, estou na equipe dos meus sonhos, com uma estrutura incrível de médicos, nutricionistas, profissionais que podiam me ajudar. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Você falando dessa equipe, né? A tua integração com a Movistar é muito boa. Dá para ver que você curte trabalhar, as pessoas com quem você trabalha e vice-versa. Como é que foi a tua equipe estando longe, né? Já que você veio para o Brasil para a tua reabilitação, como é que foi o apoio das meninas? Como é que foi a participação da sua equipe na reabilitação? Porque eu acho que isso conta muito e mostra muito de como é a relação de um líder com quem trabalha com essa pessoa, né? Então, eu recebia mensagem todos os dias. Até hoje, na verdade, eu estou 100%, quer dizer, 99%. E até hoje as meninas mandam mensagem assim: gente, eu já estou 100%, vocês não precisam ficar mandando mensagem mais não. Mas acho que isso mostra o carinho, sabe? E, de novo, o quão sortudo eu sou de estar num ambiente bom. Talvez tenha sido também parte minha de, poxa, durante a temporada eu sempre mandava mensagem, mas zero esperando algo em troca, né? E acho que, assim, isso tudo fortalece e te dá, assim, esse otimismo de, poxa, alguma hora eu vou sair dessa, vou melhorar. Inclusive, assim, a Marlen e a Liane, que para mim são as minhas referências, falando para mim: não, Tota, relaxa, que toda ciclista profissional boa já quebrou clavícula. Então, poxa, quando elas me falavam isso, eu falava assim: nossa, então daqui a pouco eu vou virar boa. Mas assim, é isso, assim, ter um ambiente muito bom em volta de você te ajuda, porque você fica otimista, fadiga mental você não tem, você se sente segura no ambiente que você está. Tem uma situação que a gente fala muito no esporte, que é o tal do estado do flow, né? E para quem não está familiarizado com o conceito, o estado de flow é uma teoria de um cara húngaro da década de 70, que fala que é quando você trabalha numa zona ótima de esforço, e aí você perde a noção do tempo, perde a noção do espaço. E essa zona de flow, tem muita gente que acha que é quando está tudo bem, mas na verdade ela acontece num momento de equilíbrio entre o nível de demanda e o nível de habilidade, né? Então, se você tem uma demanda que é excessiva para o teu nível de habilidade, você entra numa zona de ansiedade. Se você tem uma demanda que é muito tranquila para o teu nível de habilidade, você entra numa zona de tédio. E quando isso está equilibrado, você está sendo exigido e, ao mesmo tempo, você sabe que você consegue entregar aquilo, normalmente é quando acontece essa zona de flow. Quando você se encaixa nisso, qual que é o momento que você acha hoje no esporte que você fala: cara, eu estou fluindo, aqui eu sei o que eu estou fazendo, eu estou voando, é dentro da prova, é dentro do treino, é na relação interpessoal com essas pessoas do seu time, com as tuas ídolas, com as tuas referências. O que é aquele momento assim que você fala: cara, eu nasci para isso? Então, é engraçado você falar isso, porque eu cheguei nessa conclusão tem pouco tempo na minha vida, que eu sempre levava o estresse como algo ruim. E eu cheguei à conclusão que estresse, não, assim, obviamente, em excesso, é bom. Porque você nunca viu alguém performar no mais alto nível sem um pouco de estresse. E eu, hoje em dia, levo o estresse como meu amigo. E, para mim, assim, esse estado do flow é exatamente isso. Quando você está no estresse, assim, no nível bom.
e completamente focado naquilo dali, assim, enfim. E para mim isso é no treino, porque quando você está na prova ou sei lá numa reunião, você tem um foco também para fora, né? Você tem que entender o que está acontecendo ali. E dentro do treino ou no trabalho, enfim, quando você está ali no computador, você está no foco interno, tipo é você com você mesmo, batalhando a sua cabeça também, pensando nos seus pensamentos. Então, para mim, eu estou no flow quando eu estou no treino. Até porque eu, com o meu papel que eu tenho hoje em dia, eu preciso muito estar com foco para fora, lendo a corrida, sabendo o que os diretores estão falando no carro, porque a gente tem rádio de comunicação durante a corrida, olhando cadê as meninas. Então, na prova, acaba que eu estou num momento de tanto estresse que eu também não entro nesse estado de flow. Mas, assim, poxa, quando eu estou treinando no meio das montanhas, na Espanha, vivendo minha vida, eu entro no estado do flow com muita facilidade. Bom, com certeza é mais fácil, né? E tem todo o aqui ambiente, em São Paulo, né? Bom, aqui em São Paulo é mais difícil. Na ciclovia... Não entrem no estado de flow. Foquem na estrada. Mas essa coisa de você falar do estresse, né? Dele estar num limitezinho ali que é bom, né? E a grande maioria dos atletas e dos líderes e das pessoas que performam muito bem nas suas áreas, normalmente gostam do desconforto, porque sabem que é nesse pequeno desconforto que está a zona de crescimento também. Mas você tem uma... não é uma frase, né? Porque é uma sigla, na verdade, que um tempo atrás você colou na tua bicicleta, que era o... Tá aqui na minha pulseira. Olha aí, ó. Bom, Never Forget the Feeling, né? Que é o resumo aí da história. O que te levou a colocar essa sigla ali na bicicleta? Ao que isso te remete quando você olha para esse NFTF? Então, como eu sempre falei, assim, eu sempre tentei olhar o copo meio cheio sempre. E óbvio que a gente vai ter sempre momentos ruins na nossa carreira. Minha carreira nunca vai ser uma onda boa o tempo inteiro. Mas é uma forma de eu lembrar que eu não posso esquecer que eu estou vivendo o que eu sempre sonhei. Obviamente, hoje em dia, eu tenho novos sonhos. Quero, se tudo der certo, ganhar uma medalha olímpica. Mas nunca esquecer da minha essência, do porquê que eu estou fazendo isso. Acho que nunca esquecer também da educação da minha família, tudo que eles ensinaram, das pessoas que sempre torceram por mim e que trabalharam comigo para chegar onde eu estou. Óbvio que talvez hoje em dia a parte física e de trabalho pessoal fica muito com a equipe, mas eu tenho minha base, eu sempre tenho meu braço direito no Rio. Então, para não esquecer minha essência, a menina sonhadora que sonho até hoje, sonhos grandes, mas que, enfim, está trabalhando para isso. Acho que é uma maneira de me conectar com a minha essência. É um bom jeito, né? Ter algo tangível ali, então, para te lembrar tão fácil, é muito legal. Você mencionou uma palavra que eu gosto muito, assim, você falou da sorte que você tem de estar fazendo tudo isso, né? E tem um filósofo, teatrólogo grego, que é o Sêneca, que, para quem gosta, tem uma frase dele que eu acho genial, e assim, eu acho que fica aqui um pouco disso. Que sorte é o que acontece quando a preparação encontra oportunidade. Então, acho que, para a gente fechar o papo de hoje, tudo que eu posso te desejar é que você continue criando as oportunidades de ter muito mais sorte e alcançar todos os seus objetivos. Pô, não vou nem mais falar nada, porque acho que ela fechou muito bem. Agradecer o convite, agradecer a todo mundo que está aqui também. Super experiência, eu adoro falar sobre o que eu gosto, então uma baita oportunidade de enfim, compartilhar um pouco. Obrigada a todos vocês e, bom, a gente segue aqui com perguntas, né, agora dos nossos convidados. Primeiro, quando que a Ana vira tota? Isso é uma boa pergunta. E é uma pergunta que eu não consigo responder, que eu já perguntei para minha mãe, que está aqui, e ela também não sabe. Mas meu nome é Ana Vitória, e eu não sei de onde saiu Tota, mas hoje em dia eu até gosto do apelido, porque acho que assim, poucas pessoas têm o apelido Tota, e eu sempre gostei de ser um pouco diferente, então ficou esse apelido.
Segunda, o que faz uma capitã numa equipe de ciclismo? Quantas pessoas tem na equipe de ciclismo? Eu sei que ciclismo é um esporte extremamente comunitário, como chama? Coletivo. Exatamente. É um dos mais coletivos que tem, senão você não ganha. E como é que tudo isso é preparado? E quantas pessoas tem, fora os atletas, numa equipe de ciclismo? Ótima pergunta. Então, dentro das ciclistas, somos 18 ciclistas. Em cada competição vão 6 a 7 ciclistas. Aí. Então, a equipe é montada dependendo do terreno da corrida. Então, se for uma corrida com mais subidas, as meninas vão ser meninas mais leves, que sobem melhor. Dentro de por exemplo, de um Tour de France, vão 7 meninas com 20 a 25 staffs. Dentre eles, caminhão-cozinha com um chefe para cozinhar para a gente, 6 fisioterapeutas, médico, nutricionistas, 2 diretores esportivos, 3 diretores esportivos, 2 chefes de alto rendimento para analisar os dados da competição, pessoas de marketing, então assim, uma coisa gigantesca. E dentro da equipe em geral, não só de uma corrida, são 200 pessoas trabalhando, staff, e até mais, posso estar falando besteira, e é isso. Então, 18 meninas dentro da equipe, com 150 dias de corrida no ano, cada menina faz 50 dias no ano, por aí, de competição, 250 staffs. O papel de uma líder dentro da equipe, não sei se você sabe, mas a gente tem rádio de comunicação com os carros atrás, então a gente tem 2 diretores nos carros atrás, comunicando, poxa, Tota, daqui a 5 quilômetros o vento vai estar lateral, vindo da esquerda, então todas as informações são passadas para a gente, através do rádio, e eu basicamente sou o olhar deles dentro da corrida. E sou a pessoa que, se a gente precisar tomar alguma decisão em cima da hora, sem consultar os diretores, sou eu que faço. Então, é uma forma de, assim, eu sou uma diretora, digamos assim, no pelotão. A gente está dentro de uma sinagoga. Como que a espiritualidade entra na tua vida e no esporte? Assim, eu sou, assim, muito ligada à fé. Da mesma forma que eu falei para vocês que uma casa não levanta se não tiver o chão. Para mim, a fé é isso também. Eu sou uma pessoa que, assim, tenho todos os meus rituais antes de uma corrida. Não só, assim, rezo da minha maneira, mas como também falo com meus pais antes. Não só nisso também, assim, qualquer coisa da minha vida, mando mensagem para eles também quando eu estou indo pegar um avião. Toda semana eu estou indo agradecer. Eu sou uma pessoa muito agradecida pela minha vida, pelas oportunidades que apareceram nela. Então, enfim, essa fé para mim é o que talvez me mova e que me dê essa segurança de saber que as coisas vão dar certo. Que, óbvio que vai ter momentos muito difíceis, mas que tem um plano maior para mim. Então, assim, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa de muita fé. Tota, tudo bem? Eu fiquei contente de saber que você foi jogadora de futebol. Poxa, eu sou tricolor fluminense. Ah, isso é melhor ainda. Eu sou tricolor aqui em São Paulo e então tricolor beleza. no Rio também. Então é isso. Então, eu fui médico da seleção de futebol feminino. E eu queria te fazer um elogio, porque eu vi uma característica em você que eu vi na Marta também. A humildade. É por isso que você chegou a capitã da equipe. É por isso que as pessoas te dão crédito, porque você provavelmente é uma pessoa super agregadora e que sabe ter humildade e compor com todo mundo. Isso acho que faz muita diferença no esporte. Então, queria te elogiar, porque eu acho muito bacana essa característica e tenho certeza que você vai longe. E queria te perguntar qual essa questão do rádio, que na Olimpíada não tem. Como é que é essa sensação de ter que competir, porque na estrada o rádio ajuda muito, principalmente no ciclismo, porque você não tem noção do que está acontecendo, e quando você tem o rádio, ele ajuda bastante, e na Olimpíada é proibido. Como é que vocês ficam meio perdidas? Primeiro, obrigado pelas palavras, realmente muito especial. Mas tem
uma situação curiosa. Em Tóquio, eu não competia ainda, não estava nas Olimpíadas, e a menina do segundo lugar comemorou, achando que tinha ganhado a corrida, porque estava tão acostumada com o rádio que achava que tinha ganho a corrida, mas tinha uma pessoa na frente. É muito complicado, é uma dinâmica completamente diferente, e até por isso que eu falei para vocês que, poxa, eu fui uma esponja para até entender como que é uma corrida nas Olimpíadas. Então, Paris me ajudou muito para isso também. Eu estou sempre acostumada a correr em equipe. Lá eu era uma brasileira contra, poxa, 4 italianas, 4 holandesas. Então, tudo assim, é uma corrida completamente diferente do que a gente está acostumado. E por isso que talvez sempre tenha alguns resultados que ninguém espera. Eu queria falar com a Ana, para você contar um pouquinho para a gente, Ana, da tua história com a bicicleta e por que vocês são amigas. Como é que vocês ficaram amigas? Nossa, nem sei direito. Mas, bom, eu fui triatleta profissional, na verdade, antes. Eu fui atleta a vida toda como a Tota. Eu fui nadadora, joguei polo aquático, handball, fiz um pouco de tudo. Mas profissionalmente eu fui para o triatlon. E também como a Tota, comecei com uma idade já avançada para o esporte. Eu entrei no triatlon já com 20 anos. E acho que a gente tem um perfil parecido, então acho que provavelmente um dos motivos que a gente se dá muito bem é porque a gente tem um perfil muito parecido. Eu não sei exatamente qual foi o primeiro momento que a gente se conheceu, provavelmente alguma coisa de bike, mas eu lembro que na pandemia, em 2020, estava todo mundo trancado dentro de casa, um monte de atleta trancado dentro de casa, imagina a loucura. E uma das coisas que eu fiz, eu tenho uma agência de marketing esportivo, e aí eu criei uns webinars, uns cursos online para atletas, para treinadores, para donos de pequenos negócios que mexiam com esporte. Eu queria entender um pouquinho mais esse universo da comunicação e do marketing esportivo. E a Tota, imagina, em 2020 estava com 19 anos ainda, foi uma das atletas que fez esse webinar ali também. E aí, o final do curso, eu lembro que eu dava a opção das pessoas fazerem um planejamento de marketing. Podiam fazer alguns trabalhos e eu fazia uma consultoria, vamos colocar assim, eu, analisava aquele trabalho, ela fez todo o planejamento de comunicação dela, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, bom, depois a gente acabou se cruzando em várias provas. Em 2022 eu tive uma oportunidade que essa vai ficar lá na minha sala, que aleatoriamente eu fui chamada para fazer um campeonato brasileiro de pista, de ciclismo de pista, que é uma coisa a mais longe que pode existir das minhas possibilidades no esporte, porque se a Tota acha que é de endurance, eu, coitada, né? É marcha lenta, assim. Meus esportes são mais longos, menos explosivos, e a gente fez um campeonato brasileiro no Rio, numa prova que é só de 4 km, perseguição por equipes, e eu fui da equipe da Tota porque na época ela ainda competia pela Lulu, uma equipe feminina aqui de São Paulo, e eu literalmente completei o time. Larguei e depois me largaram lá na prova, mas a gente acabou fazendo essa competição juntas e depois calhou de os caminhos irem se cruzando. Ela como profissional, eu pro lado da comunicação. Acho que é isso, muita afinidade com a Tota, muita afinidade com a família da Tota, que eu admiro demais, tanto a Cissa quanto o Petrônio. Eu acho que se a gente tem esse grande ser humano aqui, que hoje a gente leva como exemplo no esporte, 100% aí pela formação que teve. Então, é um prazer poder dividir um pouquinho dessa jornada, cada uma de um lado hoje em dia. Eu adorei as dicas do pai da Tota, são ótimas, né? Não, ele tem tanta frase, eu poderia ter falado... Eu tenho uma meia dúzia de frases do Petrônio aqui que eu poderia ter falado ao longo do bate-papo, assim, é muito bom. Só para a gente encerrar por causa do horário, eu tinha 2 perguntas aqui, depois elas podem responder individualmente, tá bom? Os 2 que já estavam aqui, eu vou pedir para vocês fazerem a pergunta e você responde de uma vez. Tá? Tota, é incrível te ver daqui. Eu te conheço no âmbito familiar, então te ver no âmbito profissional é muito especial. E eu faço o link assim de te ver, além de atleta, né, de ser a pessoa incrível que você também é muito jovem. Então eu fiquei pensando assim, puxa, que palavras que você deixa, né, aproveitar que a gente está num ambiente também educacional, que palavras que você deixaria para os jovens da nossa geração se inspirarem em uma pessoa como você, que tem tantos valores? Oi, Tota. Eu estou mais uma dúvida, porque você falou muito do rádio e como funciona o rádio na competição.
A minha dúvida aqui é se vocês, atletas, também debatem ou vão mudando a estratégia durante a prova junto com os diretores. Então, às vezes vem uma orientação, faça isso, faça aquilo, e vocês não, acho que é melhor ir por aqui ou por ali, ou se é uma coisa, só um caminho deles para vocês. Vou responder primeiro a mais técnica sobre ciclismo. A gente vai com plano A, tem um plano B sempre, mas, obviamente, só se for uma situação muito extrema que a gente vai mudar completamente a estratégia da corrida dentro. E também, se der errado, a gente vai escutar bastante. Então, acaba que a gente tenta, de certa maneira, obviamente, comentar tudo com os diretores. E até porque, assim, como um rádio de comunicação são 7 meninas, mais 2 diretores, se todo mundo falar ao mesmo tempo, fica um pouco uma confusão. Então, a gente tenta ser sempre muito exato e eficiente no que a gente está falando. E se caso for necessário mudar e a gente estiver numa situação de corrida que a gente possa ir para o carro falar, eu vou descer no carro, vou falar tipo boca a boca com o diretor e mudar a estratégia. Assim, nunca aconteceu de um momento a gente ter que mudar completamente o que está acontecendo. Mas é isso, tem um plano A, plano B e plano C. Nunca vai ser o plano A, mas vai ser um plano B e C por aí. Na volta da Espanha, esse ano, estava num momento assim um pouco mais tranquilo. As meninas pararam para fazer xixi, que assim, a prova é longa, então normalmente a gente para no meio da corrida para fazer um xixizinho. E aí começou uns ataques, saiu todas as equipes numa fuga e não tinha ninguém da Movistar. E foi assim, o tanto que a gente escutou na rádio de, assim, a pressão de vocês precisam estar ali, vocês têm que arrumar uma forma de voltar atrás, não sei o quê, enfim. No final das contas, a gente organizou de volta e conseguiu desfazer o erro, mas é isso, enfim, no meio da corrida é um estresse absurdo e tem aquela pessoa também que mantém a calma, tenta olhar assim o bigger picture e ver o que está acontecendo. Enfim. E sobre a Malu, acho que para mim uma das coisas que eu venho percebido muito ultimamente é que a gente vive numa geração muito do imediato, né? A gente quer tudo para cima da hora. Eu vejo meus amigos e, poxa, eles querem ser efetivados em cima da hora, querem para já, querem, poxa, ser analista júnior para já, querem ganhar dinheiro para já, mas as coisas não acontecem assim. Acho que, para mim, talvez o que eu diria para eles é para ter paciência. Que coisas boas demoram, isso tem que ter paciência, trabalhar muito bem, ter as coisas claras, não mudar muito de caminho, seguir ali no caminho, porque eu também vejo muita gente, poxa, não estou sendo efetivada, não estou ganhando dinheiro, vou mudar de emprego. E aí tem que começar tudo do zero de novo. Então, ter paciência para fazer as coisas com calma, que, poxa, você não colhe os frutos de um dia para o outro, né? Então, acho que é isso, paciência. Bom, obrigada pela presença de vocês, obrigada por quem estava aqui. Meu nome é Ana Paula, tive o prazer de participar aqui dessa palestra com a Tota Magalhães, foi uma experiência incrível. Conhecer uma jovem atleta com tanta experiência, com tanta serenidade, né, nas competições, né, que ela participa, foi um grande prazer de conhecer uma ciclista brasileira que está crescendo aí fora aqui do Brasil, foi muito bom. Meu nome é Júlio César, a gente é ciclista, mas não profissional, a gente gosta muito de fazer cicloviagem e temos um primo dela de sangue que compete também. Então a gente sabe como entende um pouco mais, né? Como é competitivo, como uma equipe, um precisa do outro, né? Pelo que nosso primo fala, que às vezes ele percebe que ele tem condições de dar uma avançada, mas ele sabe que um amigo está mais preparado, então ele tem que ter essa humildade que a Tota demonstrou e ele então vai para trás e faz com que a equipe ganhe. Isso eu acho muito importante. Até alguém que estava participando falou, elogiou, né, que a Tota tem esse perfil, né, de ser humilde e ver tudo como um todo. Eu achei isso fantástico. Uma moça nova,
essa cabeça tão avançada assim, Madura, e né? tão madura. E fiquei muito orgulhoso, né, de ter uma brasileira nesse nível, competindo e com essa cabeça tão boa. E fico feliz que ela mencionou muito a família. É muito importante termos a família e termos a fé, né, como uma base para poder alçar voos. Eu fiquei muito feliz de poder ter sido recebido o convite e estar aqui. É isso aí. Achei a proposta super interessante, uma menina jovem, de sucesso, que é um exemplo para o público jovem, focada, determinada, deu vários insights, inclusive, para o pessoal que fica mudando, que vive nesse mundo muito conectado, querendo tudo para imediatamente. Então foi importantíssimo, recomendo que os jovens assistam também. Hoje a gente encontrou a Tota e a Ana Lídia, que contaram pra gente um pouco sobre a experiência no ciclismo, no esporte. A Tota dividiu muito sobre como a família é importante, a religião é importante, dentro de um processo de altíssima performance. Então foi muito legal, eu espero que vocês gostem também.